Neste episódio, você verá que José esconde o grande tesouro do Egito em 4 lugares. 2 foram encontrados, e os outros 2 só na vinda do Messias. No tempo messiânico, quando os mortos ressuscitarem, os sepultados na Palestina despertarão sem demora, enquanto os sepultados em outros lugares terão primeiro de rolar de terra em terra até alcançarem a Terra Santa, e então ocorrerá a sua ressurreição. Hoje teremos 2 episódios, então fique até o final que tem um recado importante para você. Vai deixando seu like, deixe seu comentário. O YouTube entende que o comentário é muito importante e divulga para mais pessoas. Então ajude esse trabalho aqui legal, pouca gente conhece esse trabalho. Para quem está chegando aqui é novo no canal, e eu me chamo Hudson. Para os antigos inscritos, Shalom. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Lendas dos judeus. A bondade e a generosidade de José. Jacó e sua família agora se estabeleceram na terra de Gósen, e José fornecia-lhes todas as coisas necessárias, não apenas comida e bebida, mas também roupas. E em seu amor, a bondade, ele entretinha seu pai e seus irmãos diariamente em sua própria casa. Ele baniu de sua mente o mal feito a ele por seus irmãos e implorou a seu pai que orasse ao Criador por eles, para que ele perdoasse sua grande transgressão. Tocado por este nobre sinal de amor, Jacó gritou: Ó José, meu filho, conquistaste o coração de teu pai Jacó. José tinha outras virtudes. Além disso, o título de o temente ao Criador, usado apenas por ele, Abraão, Jó e Obadias, ele obteve em razão de sua bondade de coração e de sua generosidade. Tudo que ele deu a seus irmãos, ele deu com um bom olho, um espírito liberal. Se fosse pão para comer, certamente seria abundante. Não só para saciar a fome de todos, mas também para desmoronar as crianças como é seu hábito. Mas José foi mais do que um ajudante para sua família. Assim como um pastor apacenta seu rebanho, ele sustentou o mundo inteiro durante os anos de fome. O povo amaldiçoou o faraó, que mantinha os estoques de milho em suas câmaras do tesouro para seu próprio uso, e abençoaram José, que se preocupou com os famintos e vendeu grãos a todos os que vieram. A riqueza que adquiriu com estas vendas foi um ganho legítimo, pois os preços foram aumentados não por ele, mas pelos próprios egípcios. Uma parte de seus bens, composta de ouro e prata e pedras preciosas, José enterrou em 4 lugares diferentes: no deserto, perto do Mar Vermelho, nas margens do Eufrates, e em 2 locais no deserto, nas proximidades da Pérsia e meios de comunicação. Corá descobriu um dos esconderijos, e o imperador romano Antonino, filho de Severo, outro. Os outros 2 nunca serão encontrados, porque o Criador reservou as riquezas que possuem para os piedosos, para serem desfrutadas por eles nos últimos dias, os dias do Messias. Ele deu o restante dos bens de José, em parte a seus irmãos e suas famílias, e em parte ao faraó, que os colocou em seu tesouro. A riqueza do mundo inteiro fluiu para o Egito naquela época, e lá permaneceu até o êxodo dos israelitas. Eles levaram isso junto, deixando o Egito com uma rede sem peixes. Os israelitas guardaram o tesouro até a época de Roboão, que foi privado dele pelo rei egípcio Sisac, e ele, por sua vez, teve de entregá-lo a Zerá, rei da Etiópia. Mais uma vez, ela entrou em posse dos judeus quando o rei Azar conquistou Zerá, mas desta vez eles a mantiveram por pouco tempo, pois Azar a entregou ao rei arameu Ben-Hadad, para induzi-lo a romper sua aliança com Baasa, o rei das 10 tribos. Os amonitas, por sua vez, capturaram-no de Ben-Hadad apenas para perdê-lo na guerra contra os judeus sob o comando de Josafá. Novamente permaneceu com os judeus, até a época do rei Acais, que o enviou a Senaqueribe como dinheiro de tributo. Ezequias a recuperou, mas Edequias, o último rei dos judeus, perdeu-a para os caldeus, de quem veio para a Pérsia, daí para os gregos e finalmente para os romanos, e com os últimos permaneceu para sempre. As pessoas logo ficaram sem meios para comprar o milho de que necessitavam. Em pouco tempo, tiveram de se desfazer de seu gado, e quando o dinheiro assim garantido foi gasto, venderam suas terras a José, e até mesmo suas pessoas. Muitos deles se cobriam com barro e apareciam diante de José e diziam-lhe: Ó Senhor Rei, veja-me e veja meus bens. Então José comprou toda a terra do Egito, e os habitantes tornaram-se seus inquilinos, e deram 1/5 de suas colheitas a José.
A única classe do povo autorizada a permanecer na posse de suas terras eram os sacerdotes. José lhes devia gratidão, pois eles possibilitaram que ele se tornasse governante do Egito. Os egípcios hesitaram em torná-lo vice-rei, porque se esquivaram de escolher um homem acusado de adultério para um cargo tão elevado. Foram os sacerdotes que sugeriram examinar a roupa rasgada de José, que sua amante havia apresentado como prova de sua culpa, e ver se o rasgo estava na frente ou atrás. Se estivesse atrás, mostraria sua inocência. Ele tinha se virado para fugir, e a sua sedutora agarrou-o de tal forma que a roupa se rasgou. Mas se o rasgo fosse na frente, então seria uma prova de sua culpa. Ele tinha usado violência com a mulher, e ela tinha rasgado o manto nos seus esforços para defender a sua honra. O anjo Gabriel veio e transferiu o aluguel da parte dianteira para a parte traseira, e os egípcios foram convencidos da inocência de José, e seus escrúpulos em elevá-lo ao reinado foram removidos. Assim que os egípcios souberam da posição vantajosa dos sacerdotes, todos tentaram provar que eram membros da casta. Mas José investigou as listas nos arquivos e determinou o patrimônio de cada cidadão. Os sacerdotes foram favorecidos de outra forma. Além de permanecerem na posse de suas terras, eles recebiam porções diárias de Faraó. Por isso o Criador disse: os sacerdotes que servem aos ídolos recebem tudo o que precisam todos os dias, quanto mais os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, que são meus sacerdotes. Merece que eu lhes dê o que eles precisam todos os dias. O resto dos habitantes do Egito, que tiveram que se desfazer de suas terras, não foram autorizados a permanecer em suas províncias nativas. José os removeu de suas próprias cidades e os estabeleceu em outras. Seu propósito aqui era impedir que os egípcios falassem depreciativamente de seus irmãos como exilados, filhos dos exilados. Ele os tornou todos igualmente alienígenas. Pela mesma razão, o Criador mais tarde, na época da saída dos israelitas do Egito, fez com que todas as nações mudassem de lugar de moradia, para que os israelitas não pudessem ser censurados por terem tido de abandonar a sua casa. E, finalmente, quando Senaqueribe levou os judeus de suas terras para o exílio, também aconteceu que este rei primeiro confundiu os habitantes de todos os países do mundo. Lendas dos judeus. O último desejo de Jacó. Em troca dos 17 anos que Jacó dedicou à educação de José, ele recebeu 17 anos de permanência com seu filho favorito em paz e felicidade. Os ímpios experimentam tristeza após alegria. Os piedosos devem sofrer primeiro e depois serão felizes, pois tudo está bem quando termina bem, e o Criador permite que os piedosos passem os últimos anos de suas vidas em felicidade. Quando Jacó sentiu que seu fim se aproximava, ele chamou José ao seu lado e lhe contou tudo o que estava em seu coração. Ele chamou José em vez de um de seus outros filhos, porque ele era o único em condições de executar seus desejos. Se encontrei graças aos teus olhos, não me sepulte no Egito, eu te peço. Somente por tua causa desci ao Egito, e por tua causa falei, agora posso morrer. Isto é para mim como um verdadeiro serviço de amor, e não porque você não tenha medo, ou porque a decência assim o exige. E quando eu for dormir com meus pais, você me enterrará em seu cemitério. Leve-me para fora da terra da idolatria, e me enterre na terra onde o Criador fez com que seu nome habite, e me coloque para descansar no lugar em que 4 maridos e esposas serão enterrados, eu, o último deles. Jacó desejou não ser enterrado no Egito por vários motivos. Ele sabia que o solo do Egito, outrora, estaria repleto de vermes, e revoltava ao pensar em seu cadáver exposto a tal impureza. Ele temia, além disso, que seus descendentes pudessem dizer: se o Egito não fosse uma terra santa, nosso pai Jacó nunca teria permitido ser enterrado lá. E eles poderiam encorajar-se, com esses argumentos, a escolher o Egito como habitação permanente. Além disso, se seu túmulo estivesse lá, os egípcios poderiam recorrer a ele quando as 10 pragas caíssem sobre eles. E se ele fosse induzido a orar por eles, ao Criador, estaria defendendo a causa dos inimigos do Criador. Se, por outro lado, ele não intercedesse por eles, o nome do Criador seria profanado entre os pagãos, que diriam: Jacó é um santo inútil. Além disso, era possível que o Criador pudesse considerá-lo as ovelhas dispersas de Israel, como sacrifício para os egípcios, e perdoar o seu castigo.
Pelo seu conhecimento do povo, justificava-se outro temor, de que seu túmulo se tornasse objeto de veneração idólatra. E o mesmo castigo é designado pelo Criador para os ídolos adorados e para os idólatras que os adoram. Se Jacó tinha boas razões para não querer que seu corpo descansasse no solo do Egito, tinha igualmente boas razões para querer que seu corpo descansasse na Terra Santa. No tempo messiânico, quando os mortos ressuscitarão, os sepultados na Palestina despertarão sem demora para uma nova vida, enquanto os sepultados em outros lugares terão primeiro de rolar na terra e terra através da terra, escavada para esse propósito até alcançarem a Santa Terra, e só então ocorrerá sua ressurreição. Mas além disso, Jacó tinha uma razão especial para desejar que seu corpo fosse enterrado na Palestina. O Todo-Poderoso havia dito a ele em Betel: a terra onde jazes, eu a darei a ti e a tua descendência. E por isso ele fez todos os esforços para deitar na Terra Santa, para ter certeza que essa terra pertenceria a ele e a seus descendentes. Mesmo assim, ele ordenou que José espalhasse um pouco da terra egípcia sobre seu cadáver. Jacó expressou estes seus últimos desejos 3 vezes. Tal é a exigência de boa educação na preferência de um pedido. No último período da vida de Jacó, pode-se ver quão verdadeiro é que até um rei depende de favores numa terra estranha. Jacó, o homem por causa de cujos méritos o mundo inteiro foi criado, por causa de quem Abraão foi libertado da fornalha ardente, teve que pedir serviços a outros enquanto estava entre estranhos. E quando José prometeu cumprir sua ordem, ele se curvou diante de seu próprio filho, pois é um ditado verdadeiro: curve-se diante da raposa em seu dia, o dia de seu poder. Ele não ficou satisfeito com a simples promessa de José de que realizaria seu desejo. Ele insistiu em prestar juramento pelo sinal da aliança de Abraão, colocando a mão sob a coxa de acordo com a cerimônia habitual entre os patriarcas. Mas José disse: tu me tratas como um escravo. Comigo não tens necessidade de exigir juramento. Tua ordem é suficiente. Jacó, porém, insistiu com ele, dizendo: temo que o faraó possa ordenar que você me enterre no sepulcro com os reis do Egito. Insisto que você faça um juramento, e então ficarei em paz. José cedeu, embora não tenha se submetido à cerimônia que Eliezer havia usado para confirmar o juramento que fez ao pedido de seu mestre Abraão. O escravo agia de acordo com as regras da escravidão. O homem livre agia de acordo com os ditames da liberdade. E num filho teria sido impróprio aquilo que se tornava um escravo. Quando José jurou enterrar seu pai na Palestina, ele acrescentou as palavras: como me ordenaste, também implorarei aos meus irmãos, em meu leito de morte, que cumpram meu último desejo e levem meu corpo do Egito para a Palestina. Jacó, notando a presença sobre a cabeceira da cama, onde ele sempre descansa em um quarto de doente, inclinou-se sobre a cabeceira da cama, dizendo: eu te agradeço, ó Iá, meu Criador, que ninguém que seja inapto saiu da minha cama, mas minha cama era perfeita. Ele estava particularmente grato pela revelação que o Criador lhe concedera a respeito de seu filho primogênito, Ruben, de que ele havia se arrependido de sua transgressão contra seu pai, e expiado por isso com penitência. Ele teve certeza, sim, de que todos os seus filhos eram homens dignos de serem os progenitores das 12 tribos, e ele foi abençoado com uma felicidade que nem Abraão nem Isaque haviam conhecido, pois ambos tiveram filhos indignos e dignos. Até a época de Jacó, a morte sempre atingia os homens repentinamente e os arrebatava antes que fossem avisados do fim iminente da doença. Certa vez, Jacó falou com o Todo-Poderoso, dizendo: ó Iá, Criador do mundo, um homem morre repentinamente e ele não é abatido primeiro pela doença. E ele não pode informar seus filhos sobre seus desejos em relação a tudo o que ele deixa para trás. Mas se um homem primeiro adoeceu e sentiu que seu fim estava próximo, ele teria tempo para colocar sua casa em ordem. E o Criador disse: em verdade, o teu pedido é sensato, e tu serás o primeiro a lucrar com a nova dispensação. E assim aconteceu que Jacó adoeceu pouco antes de sua morte. Sua doença o perturbou gravemente, pois ele havia passado por muitas coisas durante sua vida. Ele havia trabalhado dia e noite enquanto estava com Labão, e seus conflitos com o anjo e com Esaú, embora tenha sido vitorioso de ambos, o enfraqueceram, e ele não estava em condições de suportar as adversidades da doença. Pessoal,
Aqui no canal está tudo organizado, os episódios um atrás do outro na sequência. Vou criar hoje aqui uma playlist com a saga dos patriarcas, de todos os personagens, desde Adão, que é a criação do primeiro homem, até agora onde a gente está parando aqui, que é em José. A gente já passou por Abraão, por Noé, e a gente está chegando, a gente vai até Moisés. Então eu vou deixar a playlist de todos os personagens separados. E vou deixar também a playlist de todos os episódios completo. Então sinta-se à vontade para maratonar aqui no canal, assistir à vontade, beleza? Só entrar no canal em playlist, vai estar tudo organizadinho. Eu peço que deixe seu like e deixe o joinha embaixo nos comentários também, para eu ver que você está gostando, para eu saber, para eu ter um feedback, uma resposta e eu poder continuar com esse trabalho. Deixem comentários aí embaixo, porque o comentário faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e recomenda para mais pessoas. Então fiquem todos com a Shalom de Ar. Quando o Altíssimo ordenou, ajuntem-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca.